para isso que nós estamos aqui nessa Uhum. escola, né? Sim. Então, os personagens que a gente representa neste corpo aqui, são muitas personagens, né, que nós colocamos frente às pessoas, né, frente ao mundo. Mas nós temos uma alma, nós temos uma essência ali maior, que é a única coisa que nós vamos levar daqui. Então, essa alma é importante que ela também seja expressada, né, dentro dessas personas todas que nós criamos, que a gente também possa transmitir aí as mensagens da nossa alma. Isso é enriquecedor, sabe? Quando você ouve de alguém assim alguma fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir hoje, né? Então, porque aquilo tem um magnetismo, tem algo assim que vai além das palavras, né? Então, a espiritualidade nos leva nesse caminho, a ficarmos mais sensíveis e não nos perdermos aí, né, no cotidiano da vida. Poder desfrutar de tudo isso, dessa vida, né, mas prestando atenção que tem algo mais sutil a ser observado, né? A gente É, tem é, algo muito peculiar, que é só nosso. é uma experiência, falando de experiências, né, entrando nesse tema que a senhora comentou. Eu trabalhava com uma pessoa, uma menina, né, uma moça que tinha uns 30 anos na época, e a gente estava trabalhando, só que naquele dia ela estava muito triste mesmo. E, e eu pensei em conversar, ou falar alguma coisa com ela, porque a gente eu senti que tinha alguma coisa errada, né? Mas sabe aquela situação que você fala, eu não conheço ela, como é que eu vou chegar nela, perguntar se ela tá bem ou não, né? Enfim, infelizmente, essa menina, no dia seguinte, ela tirou a própria vida, né? E a partir do momento que eu soube dessa situação, eu fiquei pensando e refletindo, será que não que eu mudaria a história dela, né? Mas será que alguma palavra que fosse falada, né, para essa pessoa ajudaria ela? Assim como muitas das vezes uma única palavra que foi falada conosco ou comigo fez uma mudança, né? Mudou. Inclusive, há uns anos atrás, quase uns 8 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, eu estava numa situação bem difícil, né? E essa pessoa falou para mim assim, Washington, quando a palavra crise, né? A palavra crise, quando você tira a S, o que que fica, né? Crie, né? Então, nos tempos de crise, você cria as oportunidades, você cria a, a, a parte para você sair de um problema, de algum problema que você tenha. E isso eu carrego até hoje comigo, né? Isso, então, foi uma forte experiência que você teve aí na sua vida, em contato com essa moça, e com certeza você aprendeu isso e hoje você fica mais Sim. esperto, né, quando essas questões acontecerem. Sim, Washington, você poderia sim ter feito diferença na vida dessa pessoa, né? Nós nos colocando enquanto seres espirituais que somos aqui nessa matéria, nós também somos boca de Deus, né? Uhum. Então, a gente pode sim ser Deus para as pessoas, né? Então, às vezes, tudo que a pessoa precisa é deste acolhimento, né? Então, lamento, né, isso ter acontecido com você, porque eu fico imaginando, sentindo a dor que você sentiu, né? Porque deve ter sido muito ruim mesmo, né? E às vezes, mas por que que você ficou em dúvida? Porque por falta talvez de um autoconhecimento, você não confiou no potencial que você tem, né? Se nós tivermos essa perspectiva na nossa vida, né, de que nós somos deuses, sim, né? Nós somos filhos de Deus, nós carregamos a centelha divina dentro de nós, né? Então, nós podemos sim ser boca de Deus, ser mãos de Deus, ser pernas de Deus, para levar a mensagem dele a quem precisa, né? Então, a gente vai aprendendo ao longo da vida, a partir do autoconhecimento, a gente vai se colocando nesse lugar e não subestimar quando isso acontecer,
né? E que quando isso acontece, é natural. Às vezes você pode estar dentro de um transporte público, por exemplo, e alguém do nada te confidencia uma coisa, quando você vê, a pessoa está falando toda a vida dela para você. Por quê? Lembra lá aquela questão energética que eu falei lá atrás, né? Houve essa empatia, né? Houve esse magnetismo, algo especial, que se a gente fica racionalizando, a gente não faz o que tem que fazer, sabe? Então, é deixar, escutar com o coração mesmo, né? E com humildade, com simplicidade, a gente só dar a nossa contribuição, né? Porque e ter um olhar sobre essa questão das crises, né? O que é uma crise, né, na vida de qualquer um de nós? É um ótimo momento para a gente se aperfeiçoar, né? São nas crises que a gente cria a possibilidade do novo, né? É nas crises que a gente cresce, que a gente amadurece, que a nossa alma transcende um pouco mais, né? Então, não olhe a crise como uma dificuldade, olhe ela como desafios, né? Então, a vida, elas são cheias de desafios. Os desafios, a gente precisa aprender a superá-los, a transcendê-los, né? E neste processo do aprendizado, que a gente vai estar passando ali com aquele desafio, é que a gente cresce. Não olha como dificuldade, porque se você olhar como dificuldade, você vai ficar lá no sofrimento e nada vai ajudar, né? Mas pensa, tá, tem esse desafio, qual é a solução? Eu vou buscar ali a solução para eu superar aquele desafio e enfrentar. Então, quando você consegue olhar as dificuldades da vida como desafios, fica muito mais leve. E você vai perceber que passa, como tudo passa, e que você vai sair daquela situação mais forte. Sim. Né? Então, são todas